A ceia do Senhor. A ceia do Senhor é uma participação nos emblemas do corpo e do sangue de Jesus, como expressão de fé nele, nosso Senhor e Salvador. Nesta experiência de comunhão, Cristo está presente para encontrar-se com o seu povo e fortalecê-lo, participando da ceia, proclamando alegremente a morte do Senhor até que ele volte. A preparação envolve o exame de consciência, o arrependimento e a confissão. O mestre instituiu a cerimónia do lava-pés para representar a renovada purificação, para expressar a disposição de servir um ao outro em humildade semelhante à de Cristo, e para unir os nossos corações em amor. O serviço da comunhão é franqueado a todos os crentes cristãos. Foi com os pés empoeirados que chegaram ao cenáculo para celebrar a Páscoa. Alguém havia posto a jeito um jarro de água, uma bacia e uma toalha para o habitual lava-pés, mas ninguém se dispunha a executar a servil tarefa. Sabendo que a sua morte estava para breve, Jesus disse pesarosamente: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Lucas capítulo 22, versículo 15 e 16. A inveja que os discípulos tinham uns dos outros enchia de tristeza o coração do mestre. Notou que continuavam a discutir qual deveria ser considerada a pessoa mais importante no seu reino. Lucas capítulo 22, versículo 24, Mateus capítulo 18, versículo 1 e Mateus capítulo 20, versículo 21. Era aquela luta pela posição, o orgulho e o amor próprio, o que impedia os discípulos de se humilhar, de tomar o lugar de servo e lavar os pés aos outros. Alguma vez chegariam a compreender que no reino de Deus a verdadeira grandeza se revela na humildade e no serviço dedicado. Durante a ceia, João capítulo 13, versículo 2 e 4, Jesus levantou-se calmamente, pegou na toalha, deitou água na bacia, ajoelhou-se e começou a lavar os pés aos discípulos. O mestre fazia de servo. Compreendendo a muda repreensão, os discípulos sentiram vergonha. Jesus, quando acabou de lhes lavar os pés e voltou para o seu lugar, disse: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o seu enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. João capítulo 13, versículo 14 ao 17. Jesus instituiu então, em vez da Páscoa, o serviço que deveria comemorar o seu grande sacrifício, a ceia do Senhor. Pegou no pão sem fermento e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Então tomou o cálice de bênção e, dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Mateus capítulo 26, versículo 26 ao 28. 1 de Coríntios capítulo 11, versículo 24 ao 26. E 1 de Coríntios capítulo 10, versículo 16. As ordenanças do lava-pés e da ceia do Senhor formam o serviço da comunhão. Deste modo, institui Cristo ambas as ordenanças para nos ajudar a entrar em comunhão com Ele. A ordenança do lava-pés. O costume exigia que na celebração da Páscoa as famílias judaicas retirassem todo o fermento, o pecado das suas casas, antes do primeiro dia da semana, dos pães asmos. Êxodo capítulo 12, versículo 15 e Êxodo capítulo 12, versículos 19 e 20. Assim os crentes devem confessar e arrepender-se de todo o pecado, incluindo o orgulho, a rivalidade, a inveja, os sentimentos de rancor e o egoísmo.
antes de conseguir o estado de espírito próprio para entrar em comunhão com Cristo, neste nível de profundidade. Para este efeito, Cristo instituiu a ordenança do lava-pés. Não só lhes deu o exemplo, mas declarou que deviam fazer a mesma coisa e prometeu-lhes uma bênção. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. João, capítulo 13, versículo 17. Esta ordenança, procedendo a ceia do Senhor, dá cumprimento à ordem para que todos se examinem, a fim de não participar dessa refeição indignamente. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27 ao 29. O significado da ordenança. Esta ordenança revela alguma coisa tanto da missão de Cristo como da experiência dos participantes. Um memorial da humilhação de Cristo. A ordenança do lava-pés comemora a humilhação de Cristo na sua encarnação e vida de serviço. Embora tivesse uma posição ao lado do Pai, rodeado de glória celestial, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Foi humilhante para o Filho de Deus dar-se tão generosamente, tão bondosamente, apenas para ser rejeitado pela maioria daqueles que veio salvar. Durante toda a vida de Cristo na terra, Satanás esforçou-se para desacreditá-lo. Ao máximo, em cada momento, poderemos imaginar até que ponto deve ter sido penoso ao inocente ser crucificado como criminoso. Cristo viveu uma vida de serviço altruísta. Não veio para ser servido, mas para servir. Mateus, capítulo 20, versículo 28. Com o gesto de lavar os pés, ele mostrou que faria qualquer serviço, por mais humilhante que fosse, para salvar as pessoas. Assim, impressionou ele a mente dos seus seguidores com uma vida de serviço e humildade. Fazendo desta cerimónia de preparação uma ordenança, Cristo quis levar os crentes a um estado de sensibilidade e amor que os movesse a servir os outros. Esta ordenança anima aqueles que refletem no seu significado a tratar os outros com humildade e simpatia. Seguindo Cristo no lava-pés, professamos o seu espírito, servimos uns aos outros pelo amor. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Ainda que a participação neste serviço seja humilhante, está longe de ser degradante. Quem não se sentiria privilegiado por poder curvar-se diante de Cristo e lavar-lhe os pés que foram pregados na cruz? Jesus disse: quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus, capítulo 25, versículo 40. Símbolo de uma purificação mais elevada. O lava-pés era mais do que torná-los higienicamente limpos. Representava uma purificação mais elevada, a purificação do coração. Quando Pedro pediu a Jesus que lhe lavasse todo o corpo, o mestre respondeu: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois mais todo está limpo. João, capítulo 13, versículo 10. Quem toma um banho fica limpo. No entanto, os pés calçados com sandálias abertas depressa se enchem de pó e precisam de ser novamente lavados. O mesmo se passava com os discípulos. Os seus pecados haviam sido lavados pelo batismo, mas a tentação tinha-os levado a abrigar no coração o orgulho, a inveja e a maldade. Não estavam preparados para uma comunhão íntima com o seu Senhor, nem para aceitar o novo concerto que ele iria estabelecer com eles. Com o lava-pés, Cristo quis prepará-los para a participação na ceia do Senhor. Com exceção de Judas, o traidor, os corações dos discípulos foram purificados do egoísmo e do orgulho pela graça de Cristo, ficando eles unidos uns aos outros em amor por meio do ato abnegado de Cristo. Foram humilhados e aprenderam a lição. Nós, como os discípulos, quando aceitamos Cristo e fomos batizados, fomos também purificados pelo seu sangue. Mas no caminho da nossa vida cristã, falhamos. Os nossos pés apanham pó. Precisamos de ir de novo a Jesus, para que Ele, com sua graça, nos purifique de toda a compuscação. No entanto, não é necessário que voltemos a ser batizados, porque aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés. João, capítulo 13, versículo 10.
O lava-pés como ordenança lembra-nos a nossa necessidade de uma purificação regular e que somos totalmente dependentes do sangue de Cristo. O lava-pés em si mesmo não pode purificar do pecado. Só Cristo nos pode purificar. Uma comunhão de perdão. A atitude de perdão mútuo entre os participantes indica que a purificação simbolizada por este serviço se tornou efetiva. Só na medida em que perdoamos é que podemos receber o perdão de Deus. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Jesus disse: Vós deveis também lavar os pés uns aos outros. João capítulo 13, versículo 14. Precisamos de estar dispostos a lavar os pés de outra pessoa e também a consentir que nos lavem os pés. Neste último caso, admitimos a nossa necessidade de ajuda espiritual. Concluído, o serviço à nossa fé garante-nos que estamos limpos, porque os nossos pecados foram lavados. Porquê? Por Cristo. Mas são irmãos crentes que nos ministram os símbolos do ministério de Cristo, pelo que este serviço se transforma numa comunhão de perdão, uma comunhão com Cristo e com os crentes. Este serviço do lava-pés demonstra o amor de Cristo pelos seus seguidores até ao fim. João, capítulo 13, versículo. Quando Pedro respondeu, recusou que Cristo lhe lavasse os pés, o mestre argumentou: se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Não havendo purificação, não há comunhão. Os que desejem continuar a comunhão com Cristo terão de participar nesta ordenança. Na mesma tarde, Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. A mensagem da ordenança é clara: servi-vos uns aos outros pelo amor. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Ter esta espécie de amor significa ceder o melhor lugar ao nosso vizinho, considerando os outros superiores a nós mesmos. Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Ela ordena que amemos aqueles que têm uma opinião diferente da nossa. Não consente que guardemos sentimentos de supremacia ou parcialidade. O nosso estilo de vida deverá refletir o amor aos crentes, nossos irmãos, ajoelhando diante deles e lavando-lhe os pés, regozijemos de poder viver com eles na eternidade. Todos os que seguem o exemplo de Cristo nesta ordenança sentirão de certo modo o que significa amar como Cristo amou. E esse amor pode ser um poderoso testemunho. Certo monge budista pediu uma vez ao missionário que lhe sugerisse uma cena que representasse o cristianismo. Os artistas deviam decorar uma sala nos terrenos do mosteiro com frescos e relevos que descrevessem as principais religiões. Depois de alguma reflexão, o missionário começou a ler-lhe o capítulo 13 de João. O monge não disse nada enquanto eu lia, conta o missionário, mas senti uma calma e ao mesmo tempo uma força estranha e assustadora durante a descrição da cena em que Jesus lava os pés aos discípulos. Naquela civilização, falar em público de qualquer coisa que tivesse que ver com os pés era considerado de muito mau gosto. Quando terminei a leitura, houve um momento de silêncio. Ele olhou-me incrédulo e perguntou: quer você dizer que o fundador da sua religião lavou os pés dos alunos? Sim, repliquei. Aquele rosto de lua cheia, com as sobrancelhas e cabeça rapadas, que habitualmente se mantinha sereno, que expôs e escandalizou-se. E surpreendido, perder a fala, e eu também, engoli várias vezes em seco. Ficámos ambos absortos na imaginação da cena, enquanto eu fixava a incredulidade estampada naquele rosto. Transformou-se em temor reverente. Jesus, o fundador do cristianismo, tinha tocado e lavado os pés sujos de pescadores. Passados uns momentos, recuperou o domínio de si mesmo e pôs-se pé. Agora é que estou a compreender a essência do cristianismo. A celebração da ceia do Senhor. No meio protestante, a designação mais comum do serviço da comunhão é a ceia do Senhor.
1 Coríntios capítulo 11, versículo 20. Outros nomes são a mesa do Senhor, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20, o partido do pão, Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 42 e Atos dos Apóstolos capítulo 20, versículo 7. E a Eucaristia é uma referência ao aspecto da ação de graças e da bênção deste serviço. Mateus capítulo 26, versículo 26 e 27, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16 e 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24. A ceia do Senhor deve ser uma ocasião de alegria e não de tristeza. O precedente serviço do lava-pés é o momento oportuno para o exame pessoal, a confissão dos pecados, a reconciliação mútua e o perdão, havendo obtido a certeza da purificação pelo sangue do Salvador. Os crentes estão preparados para entrar numa comunhão especial com o seu Senhor. Aproxima-se da sua mesa com alegria, à luz sálvica da cruz, não à sua sombra, prontos para a celebração da vitória redentora de Cristo. O significado da ceia do Senhor. A ceia do Senhor substitui a festa da Páscoa, da era do velho concerto. A Páscoa teve o seu cumprimento, quando Cristo, o Cordeiro Pascal, deu a sua vida. Antes de morrer, o próprio Cristo instituiu a sua substituição pela grande festa do Israel espiritual, sob o novo concerto. Assim, as raízes de muitos do simbolismo da ceia do Senhor encontram-se no serviço da Páscoa. A comemoração da libertação do pecado. Assim como a festa da Páscoa comemorava a libertação de Israel da escravatura do Egito, também a ceia do Senhor comemora a libertação do Egito espiritual à escravidão do pecado. O sangue do Cordeiro da Páscoa, aplicado ao lintel e às ombreiras das portas, protegeu a vida dos moradores. O alimento que a carne desse Cordeiro forneceu deu-lhes força para fugir do Egito. Êxodo capítulo 12, versículo 3 a 8. Assim, o sacrifício de Cristo traz a libertação da morte e os crentes são salvos pela participação, tanto do seu corpo como do seu sangue. João capítulo 6, versículo 54. A ceia do Senhor proclama que a morte de Cristo na cruz nos trouxe a salvação, o perdão e a garantia da vida eterna. Jesus disse: "Fazei isto em memória de mim." 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24. Esta ordenança realça a dimensão substitutiva da expiação de Cristo. Isto é o meu corpo, disse ele, que é partido por vós. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24. Isaías capítulo 53, versículo 4 ao 12. Na cruz o inocente substituiu o culpado. O justo substitui o injusto. Este magnânimo ato satisfez as exigências da lei para a morte do pecador, dando perdão, a paz e a certeza da vida eterna aos pecadores arrependidos. A cruz afastou a nossa condenação e deu-nos as vestes de justiça de Cristo e a força para vencer o pecado. O pão e o fruto da vida. Jesus utilizou muitas metáforas para ensinar diferentes verdades acerca de si mesmo. Disse ele: "Eu sou a porta." João capítulo 10, versículo 7. "Eu sou o caminho." João capítulo 14, versículo 6. "Eu sou a videira verdadeira." João capítulo 15, versículo 1. "E eu sou o pão da vida." João capítulo 6, versículo 35. Não podemos tomar nenhuma dessas expressões em sentido literal, pois ele não se encontra presente em cada porta, caminho ou videira. O que estas figuras ilustram são verdades mais profundas. No dia em que alimentou milagrosamente as 5.000 pessoas, Jesus revelou o significado mais profundo do seu corpo e do seu sangue. Como pão verdadeiro, Jesus disse: "Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo." Disseram, pois: "Senhor, dá-nos sempre desse pão." E Jesus lhes disse: "Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede." João capítulo 6, versículo 32 e 35. Ele ofereceu o seu corpo e o seu sangue para satisfazer a fome e a sede das nossas mais profundas necessidades e desejos. João capítulo 6, versículo 50 e 54. O pão da Páscoa que Jesus comeu não tinha levedura, e o fruto da vida não era fermentado. O fermento, levedura que produz a fermentação que faz a massa crescer
era considerado um símbolo do pecado. 1 de Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 8, por isso impróprio para representar o Cordeiro, imaculado e incontaminado. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 19. Só o pão sem fermento podia simbolizar o corpo de Cristo, isento de pecado. Do mesmo modo, só o fruto da vide, vinho não fermentado, simboliza apropriadamente a perfeição imaculada do sangue purificador de Cristo. O comer e o beber, se não comeres a carne do Filho do Homem e não beberes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Comer a carne de Cristo e beber o seu sangue é uma linguagem simbólica que significa assimilar a palavra de Deus, por meio da qual os crentes mantêm a comunhão com o céu e lhes é possível ter vida espiritual. Ele diz: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. João capítulo 6, versículo 63. Nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. Os crentes alimentam-se de Cristo, o pão da vida, participando da palavra de Deus. A Bíblia, com a palavra, recebem a força vivificadora de Cristo. No serviço da comunhão, também participamos de Cristo, assimilando a sua palavra por intermédio do Espírito Santo. Por esta razão, a pregação da palavra acompanha sempre a ceia do Senhor, uma vez que pela fé nos apropriamos dos benefícios do sacrifício expiatório de Cristo. A ceia do Senhor é muito mais do que uma simples refeição comemorativa. A participação no serviço da comunhão representa uma revitalização da nossa vida pelo poder mantenedor de Cristo, concedendo-nos vida e satisfação. Em resumo, o simbolismo mostra que somos tão dependentes de Cristo para a vida espiritual como do alimento e da bebida para a vida física. Durante o serviço da comunhão, abençoamos o cálice. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16. Isto significa que do mesmo modo que Cristo deu graças pelo cálice, Mateus capítulo 26, versículo 27, também nós exprimimos gratidão pelo sangue de Jesus. Comunhão coletiva com Cristo. Num mundo cheio de lutas e divisões, a nossa participação coletiva nestas celebrações contribui para a unidade e a estabilidade da Igreja, demonstrando a verdadeira comunhão com Cristo e uns com os outros. Sublinhando esta comunhão, Paulo disse: porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? 1 de Coríntios capítulo 10, versículo 16. Porque há um só pão. Nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. 1 de Coríntios capítulo 10, versículo 17. Isto é uma alusão ao facto de que o pão da comunhão é partido em muitos pedaços, que são comidos pelos crentes, e como todos os pedaços vêm do mesmo pão, assim todos os crentes que participam no serviço da comunhão estão unidos naquele cujo corpo partido é deste modo tipificado pelo pão partido. Participando juntos nesta ordenança, os cristãos mostram publicamente que estão unidos e pertencem à mesma grande família, cuja cabeça é Cristo. Todos os membros devem participar nesta comunhão sagrada, porque nela, por intermédio do Espírito Santo, Cristo se encontra com o seu povo e os revigora por sua presença. Corações e mãos indignas podem mesmo dirigir a ordenança. Todavia, Cristo ali se encontra para ministrar a seus filhos. Todos quantos ali chegam com a fé baseada nele serão grandemente abençoados. Todos quantos negligenciam esse período de divino privilégio sofrerão prejuízo deles. Se poderia dizer, nem todos estáis limpos. Experimentamos o mais forte e profundo sentimento de comunhão à mesa do Senhor. Reunimos ali em terreno comum, com as barreiras que nos separam derrubadas. Ali compreendemos que, enquanto na sociedade há muita coisa que nos divide em Cristo, há tudo o que é necessário para nos unirmos. Enquanto partilhamos o cálice da comunhão, Jesus entregou um novo concerto aos seus discípulos. Disse ele: bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento,
que é derramado por muitos para remissão dos pecados. Mateus, capítulo 26, versículo 27 e 28. Lucas, capítulo 22, versículo 20. Da nova aliança, como o velho concerto foi ratificado pelo sangue de sacrifícios de animais, assim o novo concerto foi ratificado pelo sangue de Cristo. Nessa ordenança, os crentes renovam o seu pacto de lealdade com o Senhor, reconhecendo de novo que fazem parte do assombroso acordo com o qual em Jesus Deus se ligou à humanidade. Fazendo parte deste concerto, tem alguma coisa para celebrar. Por isso a ceia do Senhor é tanto um memorial como uma ação de graças pelo selamento da eterna aliança, da graça divina. As bênçãos recebidas estão na proporção da fé dos participantes. A expectativa do segundo advento. Todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 1 Coríntios, capítulo 27. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. O serviço da comunhão abrange o intervalo entre o Calvário e o segundo advento. Liga a cruz ao reino, une o que já foi com o que já está para vir, que é a essência da visão mundial do Novo Testamento. Junta o sacrifício do Salvador com a sua segunda vinda, a salvação conseguida e a salvação consumada. Proclama que Cristo está presente por intermédio do Espírito, enquanto não vem visivelmente. O voto que Cristo fez: não beberei deste fruto da vida até aquele dia em que beba de novo no reino do meu Pai. Mateus, capítulo 26, versículo 29. É profético. Dirige a nossa fé para a futura celebração da refeição da comunhão no reino com o nosso Salvador. Será por ocasião da grande festa da ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 19, versículo 9. Como preparação para este acontecimento, Jesus deu as seguintes instruções: estejam cingidas os vossos lombos e acesos as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater logo possam abrir-lhes. Bem-aventurados aqueles servos, os quais o Senhor quando vier achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. Lucas, capítulo 12, versículo 35 ao 37. Os seus seguidores reunidos à mesa do banquete de Cristo celebrará a ceia como fez em Jerusalém. Durante tanto tempo tem-lhes esperado por esta ocasião, e agora tudo está preparado. Ergue-se do seu trono e aproxima-se para os servir. Todos se mostram surpreendidos, sentem-se totalmente indignos da honra de ser servidos por Cristo. Protestam dizendo: deixa-nos. Mas Cristo insiste calmamente e manda-os sentar. Nunca Cristo se mostrou realmente tão grande na terra como na memorável ocasião da ceia do Senhor, quando tomou o lugar do servo e se humilhou. Nunca se mostrará maior no céu do que quando ministra os seus santos. Esta é a expectação culminante para a qual aponta a ceia do Senhor, a alegria da glória futura numa comunhão pessoal com Cristo no seu reino eterno. Qualificações para a participação. Duas grandes ordenanças servem a fé cristã: o batismo e a ceia do Senhor. A primeira é a porta de entrada para a igreja e a segunda beneficia os membros da mesma. Jesus ministrou a comunhão unicamente aos seus seguidores professos. O serviço da comunhão é, portanto, para os crentes cristãos. As crianças não participam habitualmente nesta ordenança, a menos que sejam batizadas. A Bíblia instrui os crentes a celebrar esta ordenança com a reverência devida ao Senhor, pois qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27. Qualificações para participação. Duas grandes ordenanças servem a fé cristã: o batismo e a ceia do Senhor. A primeira é a porta de entrada para a igreja e a segunda beneficia os membros da mesma. Jesus ministrou comunhão unicamente aos seus seguidores professos. O serviço da comunhão é, portanto, para os crentes cristãos. As crianças não participam habitualmente.
nesta ordenança, a menos que sejam batizadas. A Bíblia instrui os crentes a celebrar esta ordenança com reverência devida ao Senhor, pois qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27. A palavra indignamente aqui tanto se refere a um comportamento impróprio, como a uma falta de fé vital ativa no sacrifício expiatório de Cristo. Um tal procedimento mostra desrespeito ao Senhor e pode considerar-se uma rejeição do Salvador e, por conseguinte, uma participação na culpa daqueles que o crucificaram. Tomar parte nesta ordenança de um modo incorreto acarreta o desagrado de Deus. Os que comem e bebem indignamente comem e bebem para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 29. Não distinguem entre o alimento vulgar e os emblemas consagrados que simbolizam a morte expiatória de Cristo. Os crentes não devem tratar a ordenança meramente como uma cerimónia comemorativa de um acontecimento histórico. É isso, mas muito mais. É um memorial do que o pecado custou a Deus e do que o homem deve ao Salvador. É também um meio de manter presente na memória o dever que o crente tem de dar público testemunho da sua fé na morte expiatória do Filho de Deus. Festas estas admoestações, Paulo dá ao crente o seguinte conselho: examine-se, pois, o homem a si mesmo, antes de participar na ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Antes de tomar parte, os crentes devem rever com espírito de oração a sua experiência cristã, confessando os seus pecados e restabelecendo as relações que tinham sido cortadas. A experiência dos pioneiros adventistas revela quantas bênçãos esse exame pode proporcionar. Quando éramos poucos em número, a celebração das ordenanças tornava-se uma ocasião das mais proveitosas. Na sexta-feira anterior, todo o membro da igreja buscava remover tudo quanto contribuísse para separá-lo dos seus irmãos e de Deus. Examinava o coração rigorosamente. Faziam-se orações fervorosas pela divina revelação de pecados ocultos e faziam-se confissões de deslizes no comércio de palavras imprudentes proferidas com precipitação de pecados acariciados. O Senhor manifestava-se e éramos grandemente fortalecidos e animados. Este exame é um trabalho pessoal. Os outros não podem fazer, pois quem pode ler o coração distinguir o joio do trigo? Cristo, o nosso exemplo, rejeitou o exclusivismo na ceia, embora o pecado declarado exclua as pessoas da participação. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11. O próprio Jesus partilhou a refeição com Judas, exteriormente um seguidor professo, interiormente um ladrão e traidor. O que distingue aqueles que estão aptos a participar no serviço da comunhão é, portanto, a condição interior, uma total lealdade a Cristo e fé no seu sacrifício, não o facto de ser membro de qualquer igreja em particular. Consequentemente, os cristãos crentes de todas as igrejas podem tomar parte na ceia do Senhor. Todos são convidados a celebrar frequentemente esta grande festa do novo concerto e, através da sua participação, a testemunhar que aceitam Cristo como seu Salvador pessoal.